Boa tarde. Vamos iniciar, então, a conferência da Larissa Pelúcio. A Larissa é professora de Antropologia na graduação e pós-graduação da Unesp, doutora em Ciências Sociais, autora do livro Abjeção e Desejo, uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de AIDS e líder do grupo de pesquisa Transgressões, Corpos, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas. Concentra suas pesquisas na tríade masculinidades contemporâneas, tecnologias comunicacionais e afetos. Bom, hoje ela vai falar sobre, a conferência dela é sobre masculinidades contemporâneas, negociações dos desejos em aplicativos móveis. Vamos, então, passar a palavra para a Larissa. Então, quero também agradecer muito e dizer que eu vou começar citando Mafalda. Coube a mim ser eu mesma, então vou ser um pouco escolar. Tá? Então, quero agradecer a todas as pessoas presentes e a Paula, pessoalmente, diretamente, né? A Mariana, Leno, Denis, todas as pessoas que falaram aqui, que foram dias muito especiais. É muito bom a gente sair de um ambiente que a gente já é mais familiarizada, né? Mas, ao mesmo tempo, também é um ambiente que é tudo muito parecido, ao final, e nos provoca pouco. Então, aqui eu fui muito provocada, e como diz a Deborah Britzman, que é uma pensadora que eu gosto muito, aprender é sempre um ato libidinal. Então, a fala que eu trago hoje são dados e reflexões que estão sendo despertadas por uma pesquisa que eu iniciei em novembro do ano passado, sobre masculinidades contemporâneas, tecnologias e afetos, como a Fê já falou. Procurando alinhavar essa tríade, eu tenho entrevistado homens entre 30 e 60 anos, né, da cidade de São Paulo, Bauru. Ela tem uma pegada comparativa e, pensando numa grande metrópole, numa cidade de médio porte, né, e tomando também o ano de 95 como um ano de referência por conta de ser o momento que a internet comercial chega no Brasil, e isso provoca diferentes formas de se relacionar e se constituir subjetivamente a partir desses usos das tecnologias comunicacionais. Então, tenho pensado como esses homens têm negociado, experienciado amor, sexo, negociando também as posições de masculinidade por meio dos usos dos aplicativos, particularmente para fins de relacionamentos. Então, essas são observações inconclusivas que eu trago para a gente pensar, e elas têm esse caráter não só porque a pesquisa está em andamento, né, mas porque a gente está envolvido em atividades que desafiam muito a minha imaginação, me convocam muito emocionalmente também e me trazem muito para pensar. E aí eu fico sempre muito perto daquele abismo das indeterminações e dos erros, né, que a paixão provoca. E, como novamente a Britzman fala, quando a gente se aproxima dessas paisagens abismais do Eros, nós temos sempre algo a mais a fazer ou algo mais para pensar. E foi esse algo mais que me fez dar continuidade e procurar aprofundar uma investigação que eu desenvolvi anteriormente a essa pesquisa, que também foi financiada, patrocinada, é péssimo, pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a pesquisa anterior era sobre um site que chama Ashley Madison, para relações extraconjugais para pessoas que gostariam de permanecer casadas, mas que queriam buscar, como muitos homens me disseram, de volta aquelas emoções para se sentirem vivos, tipo frio na barriga, né? E esse site de origem canadense chegou aqui no Brasil em 2011, fez muita publicidade, né? Inclusive comprou matérias jornalísticas e tal, e me instigou muito a adesão tão grande. E aí eu vou pedir para estar aí, né, a página de apresentação com os dados da época. Aí tem os dados numéricos, umas porcentagens que eu acho que podem ser ilustrativas. Bom, nesse exercício imersivo daquela época, né, eu vivi assim, uma intensa textualização de mim, né? E
e eu acho que os caras que interagiam comigo entraram no mesmo movimento. Isso se materializava em longos e-mails que acabam reproduzindo aquele lugar das cartas românticas, né, do 19, em que esse contar sobre si, essa reflexibilidade da experiência afetiva, amorosa, sexual, fez dos e-mails um campo emotivo muito interessante. Então, numa pesquisa anterior, o falecido MSN tinha sido uma tecnologia super importante para mim. E ela tinha uma sincronicidade que também era especial para compor as minhas questões e as relações que eu desenvolvia ali com os clientes das travestis. Mas nessa que eu estou me referindo nesse momento, os e-mails foi o meio que se impôs, porque exigia esse tempo assincrônico, sabe? Esse tempo para se deliciar com as suas próprias palavras, voltar para si mesmo. E eu também fazia muito esse movimento de me reler, né? Então, nesse processo ficou muito flagrante que os colaboradores da minha pesquisa anterior estavam muito tateantes em busca de referências para suas experiências masculinas que pudessem provê-los de um vocabulário de gênero que não os emasculasse, né? Ao mesmo tempo que os conectasse com um cenário contemporâneo no qual a temática de gênero e de sexualidade tem pautado profundas discussões políticas que repercutem nas nossas vidas privadas. Também ficou bem claro que eles sentiam-se bastante desafiados pelas feminilidades do presente. Isso eu estou falando quase que em termos nativos, né, que é um termo colonialista que a antropologia ainda usa. Então, eles pensavam muito como as interlocutoras deles lá nos sites, no site, lidavam com a sexualidade, com o desejo, questionavam o comportamento dessas mulheres num espectro que ia desde do engajamento profissional delas até a atuação doméstica. E foi a partir dessa imersão no Ashley Madison que as questões das masculinidades, portanto, ficaram mais sublinhadas para mim, né? E, paralelo a isso, veio o crescimento e a intensificação dos usos dos aplicativos móveis para fins de relacionamentos, e eu deixei de ser fiel ao Ashley e a todos aqueles homens, e fui para onde meu campo me levava, né, que é onde eu estou agora. E aí, em novembro de 2015, eu tomei conhecimento de novos aplicativos móveis para fins de encontros sexuais e amorosos, e eu baixei algum deles e acabei gostando muito de dois, e tem um porquê. Um é o Adote um Cara, que está aí, né? E o outro é o Happn. No primeiro, no Adote, o que me instigou muito foi o fato que ele se anunciava, e aqui são aspas, como uma rede social descolada, divertida, onde somente as meninas podem chegar nos caras, para permitir que os caras entrem em contato com elas. Brigitte, caras são os tios. Me entendes? Está vendo? Bueno, dale. Então, e as meninas devem falar com eles ou colocá-los num carrinho. Está ali o ícone. O Manuel Conner e o Florence Steiger, que são os dois jovens, todos dois tinham 34 anos na época dessa entrevista, ano passado. Eles são empreendedores franceses, os sites são franceses, né, os aplicativos, que conceberam esses aplicativos. Eu acho super interessante como eles assumiram declaradamente a linguagem mercadológica para se falar de amor, né? E aí eu e a Ieda não combinamos nada da nossa fala. A gente nem se conhecia, mas tem muita coisa que se encontra. Por exemplo, o uso aqui da Eveluz. Bom, que eu vou citar um monte. E aí foi bem engraçado, muito cômico também, né? Porque você entra no site ou no aplicativo, aí tem promoções, produtos sem procedência, a liquidação do dia, tal. Coloque quantos você quiser no carrinho. O Conner declara, numa entrevista que ele deu à Veja, que, apesar dos homens serem apresentados ali como mercadorias,
eles estão felizes em aparecer na rede como produtos. É engraçado, mas nunca recebemos uma reclamação. Somos um site feminista, mas não sexista. O Happn, também de origem francesa, mostra na página de início do aplicativo, essa aí, né? Eu estou usando o que está na publicidade, porque eu não iria usar nada que fosse dos meus registros de pesquisa, né? Porque tem imagem, coisa e tal. E ele vai mostrando as pessoas que cruzaram com você. E a gente visualiza ali esses pequenos retângulos, né? Foto 3x4, até com esse formato. Logo abaixo tem esses ícones, um coração, para você dar o like, ou a curtida, que é essa varinha de condão, que dá um charme, que aí você joga o charme para a pessoa. E o charme chama a atenção diretamente, e o coraçãozinho do like funciona igual ao Tinder, né? Eu sei que todo mundo já sabe como que é. E aí, se a pessoa também gostar de você, dá o match, nesse caso, dá o crush, né? Então, e eu gostei muito do Happn, porque a geolocalização é levada muito a sério, muito mais do que no Tinder, que é o grande rival do Happn, ao qual eu também acabei me rendendo pelos números muito significativos, né? O número de usuários. São Paulo é a segunda cidade no mundo que mais usa o Tinder. No Rio, a gente tem 7% mais de matches que em São Paulo. Então, eu falei, não vai ter jeito, né? Mas o Happn, ele tem uma coisa muito singular, que é possível a gente perceber o circuito das pessoas, por onde elas circulam. Tinha um cara que eu tinha encontrado 148 vezes. Eu comecei a achar que ele estava me perseguindo. E aí eu encontrei ele no elevador do meu prédio. Ele era meu vizinho. E aí foi muito engraçado, porque, assim como eu o via, ele provavelmente me via. Aí a gente se encontrou no elevador e... Conheci já. Sabe, torta de climão. Aí, quando eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem. Porque eu coloco... Eu acho que agora é a hora do meu perfil, Dani. Eu ponho no meu perfil sempre que eu sou uma antropóloga pesquisando masculinidades contemporâneas, coisa e tal. Também capricho no uso dos filtros, assim eu posso dar as dicas. Eu estou eternamente com 48 anos nesses aplicativos, porque senão eu caio num ostracismo etário, né? Então, preciso administrar isso também. E, nessa era, né, do Império das Imagens, como diz a Yara Bellelli, eu também faço aprendi muito com os meus colaboradores, principalmente os mais jovens, como compor esse meu perfil iconográfico. Então, aí o cara me manda, né, e fala, me diga uma coisa, vizinho também pode participar da pesquisa? Eu falei, o vizinho pode vir aqui pedir uma xícara de açúcar, né? A pesquisa, eu acho que vai ser um pouco delicado, porque a gente fala de sexo, de segredos e tal. Aí ele se convenceu rapidamente. Então, mas foi muito interessante, né? Porque a gente vive num país tão perigoso, tão violento, e o Happn só podia ter sido concebido fora daqui, né? Porque você mapeia muito o circuito da pessoa. Eu consigo saber quem é o cara que só trabalha perto da minha casa, porque chega final de semana ele some dali. Então, é doido. Essa dinâmica, né, me remete a um outro ponto bem importante da minha pesquisa atual, que é como os aplicativos desenham e reconfiguram os espaços dos encontros em cidades de médio porte, como é o Bauru, e grandes cidades, como é São Paulo. E assim, como os anseios desses usuários relativos aos estabelecimentos de vínculos, as formas como eles têm percebido as relações amorosas e sexuais constituídas por esses meios, também pautam a forma como eles começam a usar os espaços e a cidade, né? Então, eu acho que isso vai ficar mais claro um pouco mais para frente. E também me ajuda a entender valores, como eles negociam ou reproduzem valores hegemônicos acerca de gênero, sexualidade, geração, raça, né? Como esses marcadores moldam buscas e também reconfiguram e ressignificam os usos dos espaços offline, sobretudo aqueles que a gente pode chamar de circuito de paquera, que paquera é uma palavra tão antiga, né? Eu não encontrei nada mais atual.
Então, nesse novo campo que eu estou trabalhando agora, tem sido possível perceber como homens de diferentes formações educacionais, atividades laborais, raça, etnia, pertencentes a essas 3 faixas que eu já falei, vêm se apresentando a fim de se promoverem como parceiros desejáveis no competitivo mercado sexual e amoroso digital, nessa era que eu já falei, que a Yara chama de Império das Imagens. É engraçado porque mostrar-se a partir desse perfil online, como diz a Eve Luz, é em boa medida se comoditizar, né? É fazer parte desse catálogo, mas é também emprestar uma dimensão lúdica às buscas e às interações. As pessoas dizem sentir muito prazer com o jogo da sedução. Conhecer alguém novo, iniciar as conversas, trocar informações, fotos, preferências, quem nunca, ansiar pela próxima mensagem, né? São elementos que vão compondo essa nova ética romântica, que estimula o risco-aventura, o prazer e a busca de pares para relações mais fluidas e, paradoxalmente, com mais intimidade e menos compromisso, mas com a manutenção do desejo do encontro, que não necessariamente precisa ser offline ou com alguém em definitivo. Esses desejos digitais, e aí tem uma citação, Dani, se inserem numa economia do desejo que envolve regulações de gênero, que entrelaçam fantasias culturais espalhadas mediaticamente, comercialmente, e o desejo de literalizá-las, corporificá-las, performatizá-las, em um exercício contínuo que envolve novas tecnologias comunicacionais e corporais, como apontado por vários pesquisadores e pesquisadoras, e o Richard Miskolc, que é quem eu estou citando, lista algumas dessas contribuições. Há evidências históricas de que transformações tecnológicas surgem para atender às demandas existentes, mas essas mesmas tecnologias passam a transformar os sujeitos que as usam, assim como suas práticas. O Ellie Finkel e os colaboradores que escrevem com ele um texto que chama Online Dating, diz que as possibilidades de estabelecer relações amorosas e sexuais por meio de sites de encontros mudou a nossa paisagem emocional de forma bastante sensível, incidindo na conformação de novas práticas de sociabilidade, mas também na constituição de subjetividades marcadas por essas dinâmicas interacionais que se iniciam de forma não presencial. Os aplicativos, eu acho que correspondem muito a essa crescente oferta de tecnologias comunicacionais que que também eles correspondem a uma lógica neoliberal, né? E eles aparecem nesse momento da portabilidade e daquilo que o Castel chama de conectividade perpétua. Então, isso vai gerando novos hábitos, né? A gente cunha novas expressões, a gente potencializa emoções e afetos, ansiedade, desejo, frustração, solidão, excitação, prazer, os 2 cisquinhos azul. E a gente fica um pouco assomado assim, por isso, e já se falou muito dessas emoções, dessas ansiedades aqui nesse evento, né? Bom, imersa nessas conversas que começam pelos chats dos próprios aplicativos para relacionamentos amorosos, né, eu migro sem pudor para o WhatsApp. E eu lembro quando eu tinha medo disso, porque eu falava, meu Deus, o cara pediu meu WhatsApp. E agora eu vou ficar on call, né? O cara pode me chamar a qualquer momento. Mas eu fui aprendendo que as pessoas não fazem isso, porque elas têm medo que você faça de volta. Não é um código, né? Então, apesar de serem códigos tácitos, né? Eu também fui aprendendo com eles. Eu perdi o medo, né? Eu perdi o pudor nesse sentido. Então, eu dou meu WhatsApp para todo mundo. Meu sonho de consumo é muito menor do que o do Peter. É só um outro chip. Eu não penso em ter um aparelho que me bloqueie tudo. Não, eu tô sem teflon, estou com muito bombril. Então, eu vejo que essa coisa dos assédios indesejados e tal, eles acontecem, mas num volume muito menor do que supôs a minha falta de expertise mecatrônica, né? Então,
eu fui aprendendo com esses caras como negociar as convenções, as aproximações por esses meios, e aprendizado envolve erótico e a nossa vida imaginativa, né? E eu tenho aprendido muito. São códigos de uma sociabilidade que não é completamente nova, mas que traz marcas do presente. Eu aprendo como interromper contatos que ocorrem em uma temporalidade marcada por intensificações de afetos e desafetos, aceleração na construção de intimidades, numa dinâmica de trocas emocionais que geram ansiedades, mas que parecem rapidamente se dissolver na teia de contato que nós vamos construindo, né? E aí é só um esquema que eu vou mostrar. A gente vai construindo tipo um roteiro, né, da paquera. A aproximação via chat, dos aplicativos, aí passa para o uso do WhatsApp, com gravações de áudio, pedido de amizade no Face, no Insta, tentativa de conversar pelo Skype, que, segundo uma aluna minha, te chamou para o Skype, é a mesma coisa que te pedir em casamento hoje em dia. Ou tudo isso ao mesmo tempo, num espaço de tempo que é comprimido, num universo relacional muito ampliado. Eu converso com vários homens ao mesmo tempo e eu sou pesquisadora. Eles conversam com muitas mulheres simultaneamente e eles são investidores emocionais. Como o capitalismo molda e transforma a vida emocional e a individualidade? Vai se interrogar a Eve Luz, numa entrevista que vai sair na Contemporânea mês que vem. E essas perguntas inspiram as minhas próprias questões frente ao uso intensificado dos aplicativos móveis para fins de relacionamento. As emoções moduladas pela lógica dos algoritmos matemáticos, né, nada de flechas de Eros, vão tratando combinações entre pares, nos colocando frente às formas de organizarmos a exposição de quem nós somos, dos nossos interesses, que são muito próximas daquelas que regem as dinâmicas do mercado. Construir um perfil para si, e essa é a ideia da Eve Luz, num site ou num aplicativo, é um processo altamente racionalizado, independente da gente estar fazendo uma pesquisa ou simplesmente buscando relações ali. Registrar-se é construir uma espécie de versão computacional de quem você é. Mobiliza esforços de síntese e de comoditização. Você precisa de uma certa convencionalidade corporal e uma criatividade ortográfica, né? Você precisa ser surpreendente. Não, o que você está procurando aqui? Não, gente, não começa a conversa assim. É muito ruim. Ou então, oi. Os caras acham que eu vou responder rápido. Oi. Então, a gente fica, né, como se anunciar da melhor forma, como se diferenciar nos vastos catálogos em que esses sites de aplicativos se transformaram, como traduzir iconograficamente o melhor de si. A associação entre consumo, sexo e amor vem se combinando em uma economia política do romance, propõe a Luz. Então, a gente precisa otimizar, investir, não perder tempo nem dinheiro, negociar, consumir lugares. E eu também aprendi que tem todo um menu que regula interesses e faz da cidade, com seus locais físicos para o lazer, né, sobretudo o lazer gastronômico, um referente quase levi-straussiano que liga sexo e comida. Ali tem um palco importante para experimentações tateantes. Aí a gente chama para um café, denotando um encontro breve, menos sexualizado, uma vez que isso retoma um pouco as rotinas de trabalho, no qual a pausa para o cafezinho é só um respiro no meio do tempo produtivo, né? Aí, se você está apostando um pouco mais naquela parceria e um desejo, e também no desejo mais potencializado, essa lógica gastronômica pede um almoço. Quando, teoricamente, se terá mais tempo para conversar, para um possível cortejo, mas com a possibilidade de abortar o plano, porque depois você tem, de novo, o tempo laboral. Agora, jantar ou drink já pressupõe que você está livre das obrigações de trabalho, né? E também insinua um maior interesse sexual. Esse menu do encontro offline foi me ensinado por um dos meus colaboradores. Essa nova economia, eu proponho, tem contribuído para a gente configurar uma outra geografia dos e para os encontros, e assim como tende a construir novas formas subjetivas para a gente lidar com as emoções, exigindo investimentos emocionais muito sensíveis. Os meus colaboradores se ressentem disso, mas eles gozam também com essa possibilidade. Afinal, o uso dos espaços públicos de lazer, principalmente,
ainda é feito de forma mais segura e descontraída por homens, né? A maioria dos homens que colaboram comigo reconhecem que, apesar das mudanças sociais e culturais nas relações de gênero do presente, ainda é mais vantajoso ser homem. E isso coloca um pouco por terra a ideia da crise de masculinidade, que pautou muitos estudos de gênero e masculinidade nos anos 90. Né? Bom, quando eles articulam dessa forma, eles estão claramente partindo de uma perspectiva relacional, né? Ou seja, eles estão comparando as vidas deles, as oportunidades, liberdades, autonomia, possibilidades profissionais, amorosas, sexuais, com as das mulheres, principalmente daquelas que formam o seu círculo de relações mais diretas. E, muitas vezes, ainda, eles estão refletindo sobre situações sociais nas quais questões de gênero aparecem de forma muito flagrante, tipo violência sexual, violência doméstica, menores salários, né, obrigações morais e sociais muito mais exigentes. Os sentidos mais prismáticos dos gêneros e as contestações sobre a forma de experienciá-los, mesmo nessa estreita moldura do binarismo, tem proporcionado um novo vocabulário para que os homens pensem relacionalmente ou não tão relacionalmente o ser homem, questionando a forma de performar essa experiência a partir de valores tradicionais como honra, força, dominação, trabalho. E eles vão relativizando em suas falas essas adjetivações da masculinidade, quando eles também dizem que esses atributos, hoje em dia, podem ser associados a mulheres, né? E não apenas aos homens. Mas, apesar de eles estarem pensando dessa forma, o que eu vejo é que não se abandona de todo aqueles princípios historicamente associados à masculinidade. Tem outros valores que aparecem e estão atravessando assim as experiências ainda tateantes desses homens frente às mudanças do presente. Então, a aventura relacionada à prática de esportes radicais, sobretudo, a viagens, as tentativas de reconfigurar o campo de relações amorosas e sexuais, vincula-se muito grandemente à adrenalina, que é uma espécie de substância contemporânea que azeita as masculinidades, e por meio da sua presumida potência também, né, da adrenalina, em conferir força, mas também juventude, né, que são valores muito caros nesse mercado dos afetos. E é muito interessante, principalmente no Happn, pelo circuito que eu faço em São Paulo, eu só uso o Happn efetivamente em São Paulo. Em Bauru ele fica ligado, mas eu ainda não estou trabalhando lá. Como eu tenho uma marca de classe muito forte por conta dos lugares por onde eu circulo em São Paulo. E é muito interessante ver que os caras colocam muitas fotos deles praticando esportes radicais ou andando de bicicleta, não de uma maneira infantil, mas de uma maneira ecológica, né? É bem interessante isso. Não se tem muito mais fotos assim de Torre Eiffel, né? Tá em super baixa. Então, é uma pena, porque eu tenho uma tão bonita minha, mas eu não coloco porque, né, agora não se usa. Então, agora eu também já não sei mais onde eu estou. Bom, ainda que eles considerem, em algum site, algum aplicativo por aí, ainda que esses caras considerem o protagonismo feminino no campo afetivo, paradoxalmente, essas iniciativas ainda estão alocadas num lugar desvantajoso, sobretudo quando se trata de negociar termos da relação amorosa. Por meio dos seus perfis e da interlocução direta com eles, tem sido possível perceber como eles têm pensado e representado suas masculinidades, as quais só podem ser compreendidas se a gente pensar de uma forma mais interseccional, né, com outros marcadores, como classe, raça, etnia, geração, orientação sexual, mas também quando a gente presta atenção a contextos macrosociais nos quais essas subjetividades se constituem e as relações sociais ganham sentido. Pensar em sexo e gênero exige investigar estruturas sociais e negociações de verdades que, antes de serem individuais, elas estão expressando valores coletivos. A sexualidade, por exemplo, já discutiu fartamente o Foucault, né?
Shakira, é um potente discurso modulador de subjetividades, né, que, por seu caráter eminentemente social, possibilita que a gente perceba como, por meio do sexo, as pessoas colocam em atos as hierarquias sociais, expressam moralidades e tensionam questões privadas com a dimensão pública. A maneira como homens com os quais eu mantive ou ainda mantenho interlocução via os aplicativos, manipulam as tecnologias em relação aos seus afetos e desejos, deixa também transparecer tentativas de lidar de forma mais consistente com as expressões do feminino que resultam da primeira fase da revolução sexual, examinando em si próprios os sentidos de masculinidade, sobretudo aquela que a gente tem adjetivado como hegemônica. Os questionamentos sobre os sentidos dessa hegemonia já estão presentes nas reconsiderações críticas da própria Helen Connell, que cunhou o conceito, ainda quando estava escrevendo com o Robert, né? E eu também tenho pensado um pouco em avançar nesse sentido, mas eu ainda não tive muito sucesso, mas estou na luta. De maneira que aqui também eu tomo essa cautela, né? Levando em conta que, além de marcas regionais, etárias, de classe, as próprias ressignificações dos sentidos do ser homem que estão em curso e que eu estou procurando mapear por meio desse trabalho investigativo, exigem que eu me volte para os estudos clássicos, mas que eu também perceba, para além das relações micro, né, que é muito próprio do artesanato da etnografia, o que está se constituindo no nível macro. A intimidade emocional aparece como um desejo bastante presente, expresso pelos homens que colaboram comigo. Desejo que tende a se frustrar pelo descomprometimento atribuído quase sempre a outra pessoa. Declarações do tipo: aceitam charme, mas nunca respondem às mensagens, mentem, não levam a conversa adiante, diz que está sempre ocupada, quando você vai ver ela está online o dia todo. No fim, querem só sexo, e eu não sou esse tipo de cara. Sinalizam que o insucesso no estabelecimento de laços mais sólidos é responsabilidade das mulheres. Ainda assim, os homens que contribuem até o momento com essa pesquisa não parecem menos seguros nas suas investidas online, né, do que já estiveram em outro momento, quando suas estratégias de paquera e aproximação se davam quase que exclusiva ou majoritariamente em contextos offline. Então, eles estão, no entanto, aprendendo a transpor essas táticas para as interações digitais, não sem dificuldades e surpresas. Essas vêm muitas vezes daquilo que devia criar pontes comunicacionais, me refiro às surpresas. E essas pontes comunicacionais são as convergências de interesse, né? Por vezes, essas convergências parecem justamente ser o obstáculo para que a interação se dê. Então, coisas do tipo: mulheres hoje querem mais sexo que homem, elas não estão a fim de nada sério. São observações bem queixosas que sinalizam para o desconforto de alguns homens em lidarem com comportamentos femininos que são semelhantes aos deles, né? O que os meus interlocutores me oferecem em seus relatos reflete um aprendizado muito tateante em lidarem com transformações sociais e culturais que a gente tem experimentado há pelo menos 50 anos. Desde os anos 60, a gente tem vivido, nas nossas vidas privadas, os efeitos políticos das lutas feministas e das transformações nas relações de gênero e sexualidade, impactando a maneira como vamos moldando os nossos desejos, nossas expectativas sexuais e também as amorosas. E a gente pode somar a tudo isso às transformações significativas que nós temos no Brasil com a politização de temas relativos à sexualidade, que se expressam fora dos marcos da heterossexualidade e também com as políticas públicas relativas às questões de gênero e raça, né? Bom, é o momento de dizer fora Temer. Então, esses debates têm oferecido um novo vocabulário para se falar de intimidade, de corpos, de desejo, assim como tem nos obrigado a pensar em outros arranjos domésticos e de relacionamentos. A textura dessas teias tecnológicas ela é rugosa, ela é composta também por essas transformações que nos colocam frente a diferentes anseios privados, mas que estão absolutamente conectados
com a cena pública. Por outro lado, as tecnologias comunicacionais vazam para a vida offline, né? Alteram não só a forma da gente flertar, desejar, mas também nosso próprio vocabulário romântico e afetivo. Eu estava tindando, ele é meu crush, vou dar um like, eu compartilhei. E esses termos vão sinalizando a compatibilidade de interesses dos encontros, né? Mas também tem os seus opostos. Eu dei um bloco, deletei o contato, de forma que essa gramática dos encontros e afetos é também tecnológica e traduz-se em ações e comportamentos que nos impactam tanto quanto aqueles que ocorrem presencialmente, no carne a carne. Experimento esses efeitos também como pesquisadora. Constrangimentos, paixões, receios, recusas fazem parte dessa minha imersão diária em vidas múltiplas, recortadas pelas dinâmicas digitais, nas quais os desejos transbordam e nos interpelam num pedido por um café, vamos fazer isso pessoalmente, ou numa apelativa imagem de um pênis em ereção que pula no meu WhatsApp, exigindo negociações que mesclam o nosso lugar de gênero com o nosso lugar acadêmico, questões éticas e limites pessoais, exigindo grandes investimentos emocionais em um campo no qual a racionalidade, teoricamente, deveria ser o elemento balizador, só que não. Esses investimentos emocionais dos quais eu falei há pouco têm me colocado frente a diversos desafios metodológicos. Talvez o maior deles seja, na verdade, de cunho sociológico e até mesmo pessoal. Reconhecer que nós estamos diante de transformações profundas nas formas de constituirmos subjetividades e relacionamentos sem termos desenvolvidos recursos suficientes para enfrentar um mundo que nós mesmos ajudamos a criar. É isso aí. Bom, queria agradecer a ótima apresentação aqui da Larissa. Adorei conhecer seu trabalho. Vamos, então, abrir o espaço para perguntas, sendo que já tem uma inscrita aqui da EDA. Não está, EDA. Está verde. Agora sim. Bom, a gente tem uma coisa complementar, realmente. Eu já usei, elas conhecem todas, porque eu já fiz uma apresentação com a DataMec, né, da lógica francesa. Mas eu pensei algumas coisas assim. Porque, na verdade, usamos a AveLuz e a minha questão fundamental é o seguinte: a mercantilização, ou essa ideia da tornar-se commodity e comportar-se como commodity, significa, evidentemente, adotar um vocabulário e uma temporalidade. Mais do que isso, porque uma commodity ela tem altas e baixas na Bolsa de Valores. Sim. Ela tem que se organizar em relação a isso. Então, o que eu acho que acontece é o seguinte: todo esse campo dos seus colaboradores, é a minha imaginação, né? Provavelmente, sabendo que é uma entrevista, diz alguma coisa que não diria para outra pessoa. É só uma ideia de que eu acho que, de alguma maneira, isso interfere. É como uma câmera fotográfica que interfere quando você está falando. Eu só sei dizer o seguinte: isso gerou, evidentemente, em outros campos de consumo. Eu tenho um amigo que tem um restaurante novo na Praça Nossa Senhora da Paz, que, para o primeiro encontro de certo site, você tem desconto no vinho ou qualquer coisa no gênero. Ou seja, isso está envolvendo um conjunto de consumos, tá certo? Que marca... Manda o link. Eu estava brincando, dizendo que você está frequentando muito esse site com essa coisa. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte: na verdade, se a gente voltar, sem brincadeira, a uma questão do Foucault, que vem lá de trás do mundo disciplinar, e passar para a ideia da vigilância e da ideia do controle do espaço, esses sites que têm, especialmente esse que você disse, que tem uma consequência espacial muito exacerbada, isso literalmente é um GPS maligno, ou seja, literalmente é uma marcação de poder de um nível absoluto. Por que esses sites valem tanto dinheiro, né, quando eles são vendidos? Porque eles são GPS de consumo. Agora, o GPS que localiza os consumidores e seus hábitos é absurdamente valioso. Então, o que eu ia dizer é o seguinte: eu pensei em dizer isso quando eu falei, você está me dando a oportunidade agora, é que uma das coisas que essas redes de relacionamento fazem, com menos consciência do que deviam ter, é que elas fornecem excelentes GPS para situações muito complexas de vigilância e consumo.
Com certeza. Hola. Si hablo en castellano, ¿me entendéis? O tal vez alguien puede traducir. Gracias. Despacio y todo. Despacio. Yo voy a ponerle la Shakira al Focol que acaba de llegar con el tema de la vigilancia, que estoy, por supuesto, de acuerdo. Pero cuando hablamos de la abundancia y pensando en este tipo de aplicaciones en ese sentido, ¿no? Como lo que antes era conocer a alguien en el espacio de trabajo, en la universidad, en un bar, etcétera, que ahora se conoce de esta forma mercantil, estamos pensando en el mundo heterosexual. Yo como lesbiana no conozco gente caminando por la calle o en cualquier bar o en cualquier universidad. Y entonces, y pensando que yo soy una lesbiana urbana con un montón de posibilidades, pero vamos sumando. Si eres lesbiana, si eres rural, si tienes alguna cosita más como ser poliamorosa o como practicar BDSM, las posibilidades de encontrar a alguien simplemente compatible contigo son muy bajas. Para las personas trans, este tipo de aplicativos son muy importantes porque están convencidas, están seguras de estar ligando con alguien que no tiene ningún problema con su corporalidad. Y es una forma también de protegerse de la transfobia. Así que desde como los márgenes, ¿no?, de la normatividad están también generando muchas cosas interesantes. Y luego sobre el tema del control, al menos en Barcelona como lo usamos, o en el Estado español como usamos los aplicativos, cuando llegas a un lugar que no conoces exactamente los códigos, porque yo normalmente distingo a las lesbianas, pero yo ahora mismo en Brasil, ayer de hecho le pregunté a una amiga en plan, ¿cómo se sabe quién es lesbiana aquí? Porque no conozco el código. Pero entonces enciendes la aplicación, claro, y es como, tú, hola. Y eso no solamente tiene un componente de ligue, esto tiene un componente de comunidad, que cuando eres una minoría también es importante, ¿no? Decir, en la sala hay alguien que nos estamos reconociendo desde esa minoría. Así que gracias. Queria só reforçar a história da vigilância com um fato recente que aconteceu, noticiado nos jornais, que o cabo da polícia. Isso, um capitão da polícia secreta, né, usou o Tinder para mapear os 20 manifestantes que foram presos no Marapuca, né? Foi na manifestação Fora Temer, de São Paulo. Então, eu acho que é importante também, quando se discute esses aplicativos todos, também construir estratégias de segurança. Né? Porque, realmente, o mapeamento do lugar onde você está te torna uma vítima potencial, seja da polícia secreta, seja de um sequestrador, um bandido qualquer que quer pegar uma vítima fácil. É uma doideira. Mais alguma pergunta, gente? Uma baladeira. Filha, eu engano bem. Não é bem uma pergunta. Fala teu nome. Meu nome é Mariana. Não é bem uma pergunta, mas é porque eu estou lembrando muito que eu escutei num podcast a história de um cara que ele estava fazendo, não sei, acho que mestrado, doutorado em matemática na UCLA, e aí ele trabalhava no supercomputador na madrugada, que era o único período que ele poderia usar o computador para poder rodar as coisas dele. E aí ele tinha muito tempo livre para isso, assim, né? Tipo, botava para rodar, precisava compilar o programa, tinha tempo livre, não tinha vida social, nunca saía de casa. O que eu vou fazer? Entrou no OkCupid. Aí ele começou a olhar, né? Assim, vamos tentar entender isso, o que está acontecendo. Não tenho muitos amigos, vamos voltar a namorar. E ele começou a desenvolver algoritmos, primeiro, para encontrar pessoas que fossem parecidas com ele, e passar isso no computador, no supercomputador. Então, ele usava o tempo do supercomputador para conseguir compilar o algoritmo dele sobre as pessoas perto dele, do lugar onde ele estava, que tinham interesses parecidos. E aí, depois de um tempo, ele começou a se animar muito com isso e ele começou a desenvolver outros algoritmos para não apenas encontrar as pessoas, mas para criar um perfil dele que essas pessoas que interessavam a ele fossem se interessar.
E assim, e se tornou, assim, e ele vai contando essa história, assim, é um podcast de história, assim, ele vai contando e se torna uma coisa muito assustadora, ao menos pra mim. Que era tipo assim, de uma praticidade em tudo, do tipo, não, porque aí eu encontrei as melhores pessoas em tal lugar e aí eu comecei a fazer um date por dia. Então, tinha um date por dia todos os dias porque eu me coloquei essa meta. E daqui a pouco eu descobri que algumas primeiras perguntas eram boas. E outras primeiras perguntas não determinavam a pessoa como eu queria. E aí, sabe, ele foi fazendo uma otimização desse processo extremamente assustadora. Ao ponto que ele chegou assim, de que ele disse... não, e aí chegou um momento que eu já percebi que fazer um date de almoço já era perda de tempo para mim. Não era otimizado o suficiente. Então, eu comecei a marcar date de café de 15 em 15 minutos. Então, assim, é uma Tô morrendo de pena dele, juro. Não, exato. E, assim, eu fiquei, assim, tipo, assustada, sabe, com tudo isso. E disso, assim, e as pessoas chegavam e diziam, nossa, eu tô aqui nesse aplicativo, nesse site, há 5 anos e eu nunca tinha encontrado uma pessoa que era 100% igual a mim. Sabe, assim, só que, e essa impressão, né, de você ter encontrado finalmente a pessoa que é extremamente igual a você, né? Só que na realidade não é, né? Assim, é uma pessoa que estava sabendo, criar uma engenharia por trás, uma engenharia de software por trás da personalidade dele e aplicar isso, sei lá, num supercomputador para ele conseguir rodar, sabe? Acho que a primeira pergunta, né, Mariana? Desculpa, só para fazer um comentário antes de passar a palavra. Por que a gente está tão atrás dessa homossociabilidade, dessa, sabe? Então, a gente vai a um lugar e diz só tinha pessoa feia, quer dizer, não tinha ninguém parecido com você. Então, por que a gente está tão obcecado por essas relações tão com gente tão parecida, né? Que medo do diferente, que medo de se jogar. Então, mas é essa lógica mesmo. Bom, Larissa, obrigada. Eu queria só te ouvir um pouco mais dentro dessa ideia desse autogerenciamento da imagem, né? E como que isso afeta, efetivamente, essa construção de masculinidade. Porque, claro, também estou entendendo que está dentro de um aspecto restrito em que a masculinidade é construída a partir... Mariana, a partir da alteridade dentro de uma ordem heteronormativa, ou hetero, pelo menos, né? Não necessariamente heteronormativa, mas acredito que, em muitos casos, sim. Mas, enfim, é dentro de uma projeção do feminino também, né? Aí, claro, é porque os trabalhos que eu conheço mais sobre aplicativos estão falando dentro de uma construção de masculinidade entre masculinidades, né? E aí, claro, a gente está numa ordem totalmente binária, né? Assim, ainda recuperando uma ideia de binarismo de gênero, assim. Mas, enfim, é pensar esse gerenciamento, né, dessa imagem masculina a partir de... Eu achei muito interessante que você fala dessa figura da adrenalina, né? Uma adrenalina substituindo, de certa maneira, os valores de virilidade ou reforçando valores de virilidade e juventude. O ethos do guerreiro agora é o ethos do aventureiro esportista. Então, pensar essa construção imagética a partir das fotos, talvez. Assim, claro, testosterona, claro, mas, enfim, pensar a partir dessa construção da imagem no campo da imagem em si, né? Do compartilhamento dessas imagens, de perfil, do que se coloca. Sim. Se você inclui isso, ou como você inclui essa reflexão na tua pesquisa. Então, será que eu posso responder agora? Que aí tem bastante coisa. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre metodologia mesmo, né? Que aí une o que você, Mariana e Eder já colocaram. Sim, tem as oscilações de mercado, evidente, né? Tanto que eu percebo, eu cheguei aqui no Rio, o meu Happn bombou. Desculpa. Mas, assim, o que é interessante é que isso acontece também... E me sinaliza formas diferentes de usar o mesmo aplicativo, né? Porque eu vou para São Paulo e não acontece isso. Mas eu já percebi que eu também já comecei a ficar meio figura batida ali, né? Na região que eu circulo. Mas isso também me sinalizou uma outra coisa interessante dos usos, não só dos cariocas, mas de uma determinada faixa etária em relação a um aplicativo específico. Esses caras que estão fadados a um certo ostracismo etário, porque eles estão acima dos 50 anos, eles não querem mais correr o risco só de um crush hipotético. Então, eles já me mandam o charme. Você que não vai olhar para um cara de 60 anos, olha eu aqui.
né? Porque foram 11 charmes ontem. Gente. E tá. Então, os caras assim que me mandaram o charme estão entre 50 e 73 anos. Não foi nenhum cara mais novo, né? Que normalmente que também poderia acontecer, mas ele também já trabalha com outros códigos e outra forma de gerenciar o flerte e o uso do aplicativo. Então, um cara de 70 anos, de 60, ele já me chama para o Skype, que é quase um pedido de casamento, né? Não, calma, né? Vamos devagar. Eu preciso da coisa assim, sincrônica, mas nem tanto. O Skype dá muitas pistas sociais, né? Me obriga a uma imobilidade que eu. Então, mas aí da metodologia, claro, começa quase sempre muito vigiadas as falas, mas quem não, né? Quando a gente começa num aplicativo, não sei quantas pessoas aqui já se propuseram conhecer alguém por aplicativo. A gente faz uma coisa bem à la Goffman, né? Do interacionismo simbólico. A gente coloca nossas máscaras também, não significa que a gente esteja mentindo. Nós estamos negociando as informações, nossos segredos, né? E a ideia é que eu vou levando assim, de fazer comentários que criem uma cumplicidade, e eu também, desde o começo, aviso, eu gravo o termo de consentimento livre e esclarecido, que eu acho uma ferramenta horrível para quem trabalha com segredo, com desejos. Eu não trabalho com seres humanos, eu trabalho com relações sociais. Então, mas eu falo, olha, tem um contrato ético entre a gente, o anonimato, sigilo, você pode se desvincular sempre, na hora que você quiser, não precisa me avisar nada, tem acesso você tem direito ao acesso aos dados parciais, os dados finais também da pesquisa. Fica muito à vontade para me fazer perguntas, inclusive de cunho pessoal. E aí eu escolho quais eu respondo, como que eu vou negociando isso aí. E é muito interessante que as pessoas... essas são relações muito editadas, né? E que se fecha nesse ambiente uma conexão pessoa a pessoa, sem esses atravessamentos do entorno que a gente vai modulando e controlando, e, de repente, as pessoas se sentem muito à vontade de ir mais além. E, muitas vezes, as pessoas contam coisas para mim porque elas apostam muito na potência de respostas assertivas da ciência. Você que estuda, você que é pesquisadora, você que é cientista, né? Então, há muito essa demanda também por uma suposta expertise que eu teria vindo do meu campo de formação. Então, o que normalmente acontece... Bom, eu sou muito mais abandonada do que eu abandono, né? Chega uma hora, os caras se enchem o saco, nunca mais falam comigo. Alguns me deletam forever dos contatos... Outros vão levando assim, vão insinuando até o momento que fica muito claro que eu não tenho interesse além da pesquisa, e aí o cara nunca mais entra em contato comigo. E tem pessoas que, em 24 horas de contato, contribuem de uma maneira impressionante. Tem um cara que uma frase dele, e foram 24 horas mesmo de contribuição, me deu um subtítulo, que ele fala assim... Você sabe que você só tem gratuito 10 charmes, né? Depois paga. E aí você precisa calcular muito bem para quem vai mandar o seu coraçãozinho. É genial, né? Podia ser Eva Luz citando, né? Ele falando. Então é muito bom. Bom, a etnografia também traz o desenvolvimento dessa cumplicidade, dessa confiança, e
e exige uma vigilância muito grande. Tem uma grande demanda emocional. E tem uma pesquisa também na qual eu talvez em outro momento da minha vida afetiva e emocional fosse mais difícil fazer, né? Porque agora eu não estou em nenhum relacionamento sério. E eu penso, se eu tivesse, por exemplo, apaixonada, que preguiça ficar conversando com outras pessoas que não sejam o alvo da minha paixão, né? Ou como também é difícil negociar, como uma banca que eu tive agora, que o menino pesquisa o Grindr e o Scruff, e ele precisou negociar muito com o namorado, e eles têm uma relação aberta, essa própria participação dele, esse engajamento numa pesquisa na qual o teu cotidiano é atravessado por mensagens que pulam na tela do teu celular, né? E como também essas pessoas estão colaborando comigo. E aí eu preciso também ter uma delicadeza nesse retorno. E, às vezes, é muito chato, num domingo à tarde, eu estar com vontade de não fazer nada e ter que dar uma atenção. Por isso que o meu sonho de consumo é um outro chip. E agora eu até tenho verba para isso, né, para um outro iPhone, a FAPESP me deu, só que agora eu tenho 50 mil contatos e arquivos e coisas nesse WhatsApp, e, junto com minhas filhas, minha mãe, grupo, né, de milhões de coisas. Então, eu estou no maior dilema de como que eu vou fazer esse negócio. E aí, Brigitte, eu estou aqui no Brasil, quando a gente começou, quando se voltou a estudar gênero e sexualidade fora do espectro da AIDS, né, da SIDA, todo mundo foi muito para as sexualidades dissidentes, né? Eu estudando travesti, estou dizendo o meu exemplo, mas tem outros tantos. E precisa estudar heterossexualidade, né? Então, eu pensei que estava na hora de voltar a falar das masculinidades, que foi um campo que ficou um pouco mais à sombra no momento, nos últimos 20 anos, e também que voltar a ter ter a heterossexualidade como um campo de reflexão. E aí eu fico pensando também que, aqui no Brasil, a questão das trans e dos aplicativos, dos homens trans e das mulheres trans, não é tão confortável, não. Sabe? Essa ideia de que, claro, na hora que você partir para o offline, a pessoa já sabe quem você é, ela não tem se mostrado uma realidade pelas pesquisas que eu estou acompanhando. Essa que eu acabei de citar, o homem trans, usa o Scruff e ele já coloca assim, sou um homem trans, né? E aí, primeiro, há um grande desentendimento desse vocabulário que é recente para pessoas que não estão muito imersas nessa discussão, né? Mas como assim? Você é uma mulher, você é um homem, biologicamente, como você é, biologicamente ele é uma pessoa, né? Então, e como ele tem sofrido rechaço nesses aplicativos que têm se mostrado, pelas pesquisas já publicadas, muito higienistas e muito vigilantes, né? Aí o controle é assustador mesmo. Bom, os usos, o Fernando falou da vigilância, né? E esses usos dos aplicativos, como que a gente também faz para... como as pessoas vão se apropriando dessas tecnologias de maneira muito improvável, né? Quem diria o cara fazer um absurdo desse? Agora, eu não sei como as pessoas... como ele conseguiu esses matches no Tinder. A gente, na verdade, é o seguinte, quando surgiu a internet, ela surgiu como modelo de guerra. Uhum. Desculpa, ela surgiu, na verdade, no campo da guerra. Então, acho que o que foi surpreendente foi o uso social dela. Mas o uso GPS nunca saiu de cena. Sim. Tá? Então, o que eu acho, os dispositivos de visibilidade, os dispositivos de denunciação sempre estiveram a favor desse mapeamento de movimentos, etc. Sim. Eu acho que esse é um risco de qualquer tipo de frequência para a internet. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhe ou que use isso tem que ter isso em mente. Você pode estar namorando, mas você está dando milhões de dados de presente
tanto para a relação de consumo, para a vigilância política, no sentido mais macro que essa termo pode ter. E você pode estar entregando amigos, inclusive. Eu já passei por uma situação que quase se definiu assim, alguém que não queria aparecer e apareceu porque eu fui convocar, entendeu? Em cima de uma história. Então, a gente pensa que inocência do George Orwell, né, em 1984, como a gente faz isso de uma maneira tão prazerosa hoje. E é muito interessante também, Mariana, que falou do podcast do cara que enlouqueceu com os algoritmos. Os algoritmos falham, né? Porque eles falham diante da imprevisibilidade do humano. Dos contextos. Então, um amigo meu que eu citei, o Richard Miskolci, ele num trabalho sobre essa nova economia do desejo, e ele foi para São Francisco, né, para o Vale do Silício, entender onde essas tecnologias foram pensadas, a partir de que lógicas sociais. E um cara que deu um depoimento para ele, um cara que está no casa dos 60, disse: os aplicativos mataram os bares gays. E antes... e eu não sei lidar com essas tecnologias, não é o que eu gosto, mas eu me rendi, não tem jeito, né? E aí ele conta uma história que eu acho que ajuda a gente a ver as falhas dos algoritmos, né? Que isso, um café a cada 15 minutos, meu Deus, né? Eu sei lá, até eu que sou uma cafetina, sabe? Não. Então, o cara diz o seguinte para ele: quando a gente ia num bar, a gente encontrava amigos também. A gente fazia os amigos. E aí, a gente... Sabe aquele cara que não tinha um dorso definido ou nada que tivesse um sex appeal? De repente, ele ria ou ele falava com o garçom de uma maneira que você dizia: nossa, que pessoa encantadora, né? Que sorriso mais bonito, né? Que delicadeza, que fofura. E que isso era muito... isso é intransferível, né? Coisa muito simples. Você não sabe se a pessoa tem mau hálito num aplicativo, né? É muito simples. Mas, assim, toda essa sutileza dos gestos, né? E, como eu estava falando, são relações muito editadas. Eu não sei como esse cara dá bom dia para o porteiro, se ele dá, né? E, de repente, ele é encantador comigo, me manda uma florzinha digital todo dia de manhã. Não façam isso. Então, como os algoritmos falham, né? Talvez as flechas de Eros falhem menos do que essa negociação matemática daquilo que escapa a essas regulações, né? E é isso, assim. Eu posso ficar falando um monte de tempo, mas eu só queria dizer mais uma coisa. É como o Happening, bem recentemente, esse que te vigia passo a passo, começou a colocar entre as fotografias das pessoas anúncios. E é muito engraçado, né? Porque você vai quase que dar um coraçãozinho no produto publicitário, né? Porque eles estão colocados ali na mesma página, na mesma sequência, né? Como um objeto para o seu desejo também. E aí, quando chega uma mensagem, um charme, nessa aba do aplicativo, a primeira mensagem também é de um patrocinador, que você pode curtir ele também. E eu não sei qual a vantagem, ainda não experimentei. E é muito, muito louco, né? Como a gente tem borrado com essas tecnologias de hoje a fronteira entre trabalho e lazer, paquera. O meu porteiro está o tempo todo no celular. Se eu fosse porteiro, eu também faria isso. Mas ele está trabalhando. E, com certeza, o que ele está fazendo pelo celular não é exatamente do campo do trabalho. E como nós, que muitas vezes estamos num bar, num momento de lazer, aí pula na minha tela: oi, professora. É um inbox de um aluno, né, perguntando se o texto para amanhã é o tal. É domingo. Eu já falei para eles que não façam isso, que é muito feio. Não, é muito feio.
Mas assim, esses borramentos, né, entre e como a gente também tem com isso erotizado o trabalho, mas isso desde o começo da internet, como o cara do exemplo da Mariana lá do podcast, o que ele fez foi erotizar o trabalho, né? Mas isso a gente já tem feito com a internet, desde os seus primórdios, né? Quando esse equipamento era muito caro, mas tinha no nosso trabalho, e é ali que as pessoas começam a perceber, dá para procurar pornografia, né? Dá para entrar num chat. Então, era só essas últimas observações. Fechei. Então, vamos encerrar aqui a sessão. Agradecer mais uma vez a participação aqui da Larissa.